Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meu desejo nessa noite é que você que está em sua casa, está nos acompanhando, possa sentir-se plenamente à vontade na presença de Deus. Acredito que durante esses dias que estamos vivendo, nunca ficou tão evidente, nunca ficou tão claro a forma de que adorar a Deus tem muito mais a ver com uma disposição interior, tem muito mais a ver com uma consciência de quem adora, do que necessariamente com um lugar específico. É claro que nós precisamos da comunhão, é claro que nós precisamos do ajuntamento. Nós sentimos falta do ajuntamento. Eu lembro que na primeira oportunidade, primeiro culto, em que eu tive que ministrar a palavra nessa modalidade, o estranhamento foi total. Causa um estranhamento, né? Você fica procurando. Aqui ainda estou com alguns irmãos, mas na oportunidade era quase que sozinho mesmo, só tinha equipe mesmo, quase que sozinho mesmo, uma pessoa filmando. Então quer dizer, você fica procurando os irmãos, né? A nossa tendência natural é procurar. É o olhar que encontra o olhar, né? A gente entende isso faz falta. Mas isso também nos leva à reflexão do que eu estava falando no início, de que nesses dias nós conseguimos perceber como a adoração, como a busca a Deus, como desfrutar da presença de Deus não está limitado a um local, a um espaço sagrado de culto. Na verdade, o espaço sagrado se dá pelo adorador. É pelo fato do adorador estar lá e pelo fato dele estar buscando a presença de Deus e Deus se manifestar a ele, é que aquele lugar é especial. Foi o que aconteceu com a montanha comum do Sinai. É uma montanha como qualquer outra da terra, mas no momento em que Moisés sobe para ouvir a voz de Deus, aí aquele lugar se torna um lugar especial. O Senhor diz a Moisés: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque esse lugar é um lugar santo. Mas é santo não simplesmente porque foi um lugar escolhido por Deus. É santo porque é o lugar onde Deus se revela a Moisés. Qualquer lugar onde Deus se revela a nós é um lugar santo. Seja lá no teu quarto, seja no teu ambiente de trabalho, seja no meio da condução que te leva, aquele lugar onde você está com o coração voltado para Deus, querendo ouvir a sua voz, buscando a sua presença em espírito, é o lugar santo. É o lugar santo. Aqui é um lugar santo porque estamos reunidos no nome do Senhor. Na sua casa, nesse lugar, agora, nesse momento, é um lugar santo porque você está reunido buscando a presença do Senhor. Na verdade, todos nós, nesse momento, nos reunimos num lugar chamado oração. Num lugar chamado busca da presença de Deus. Num lugar chamado busca da resposta de Deus. Num lugar chamado de lugar de reverência, lugar de adoração e lugar de comunhão. Estamos em comunhão nesse momento. Eu lembro que Paulo, em uma das suas cartas, ele diz: ainda que eu esteja ausente de vós, no corpo, todavia, em espírito eu estou presente com vocês. Todos nós estamos juntos nesse momento, nesse lugar chamado oração, nesse lugar chamado busca da presença de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em um salmo, o Salmo 51 da Bíblia. Salmo no capítulo 51. Glória a Deus. Salmo 51. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos desse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado,
porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se alegrem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Eu quero ler só até aí, desse belíssimo salmo de Davi. Esse salmo é um dos salmos mais expressivos no que diz respeito à condição humana em relação a Deus. Um dos salmos onde há uma revelação, onde há uma entrega e uma abertura total de espírito, onde há um se revelar, um se desnudar na presença de Deus, uma entrega e uma contrição tamanha de que a condição do homem aqui é totalmente revelada, ela está totalmente às claras, ela está confessada diante do seu Criador, através das palavras de Davi. Davi experimenta aqui, talvez, o momento mais trágico da sua vida. Um dos momentos mais difíceis da sua vida é essa época retratada pelo Salmo 51. Então eu queria traçar para você um panorama, um contexto histórico de quando Davi escreve essas palavras. Quando é que Davi escreveu esse salmo? Em que momento da sua vida Davi escreveu esse salmo? Porque esse salmo, ele é carregado de um clamor. Por que ele é carregado de uma expressão de entrega a Deus total e uma expressão de contrição total diante de Deus? Por que esse salmo ele tem essas palavras de confissão tão nítidas, né? Tão claras, tão verdadeiras? Aqui Davi está se apresentando diante de Deus sem nenhuma máscara. Aqui Davi está se apresentando diante de Deus exatamente como ele é. Aqui não é simplesmente o rei se apresentando diante de Deus. Aqui na verdade é o homem Davi. Aqui é o homem Davi reconhecendo a sua fragilidade diante de Deus e se expondo totalmente diante de Deus. Não que Deus não conheça o coração do homem, mas exatamente porque Davi sabe que Deus conhece o seu coração, é que ele faz questão de se apresentar diante de Deus sem máscaras, sem nenhum subterfúgio. Na sua oração não existe, ao contrário da oração do fariseu, lá na história do fariseu e do publicano, na oração de Davi não existe nenhum subterfúgio, não existe nenhuma tentativa de se auto-justificar diante de Deus, muito pelo contrário. O que Davi quer é se apresentar diante de Deus como ele é e mostrar o seu estado interior. Ele quer falar a Deus sobre o seu estado interior. O livro dos Salmos ele tem uma característica interessante, porque quase todos os livros da Bíblia, eles geralmente são Deus falando ao homem. Pode ver, a maioria dos livros da Bíblia, Deus está se revelando ao homem, ensinando, falando alguma coisa. No livro dos Salmos existe uma coisa interessante, uma particularidade. É o homem falando a Deus. Na maioria dos salmos, claro que existem muitos ensinamentos no salmo, e as palavras de Deus também estão contidas nos salmos, mas é bem frequente no livro de Salmos você encontrar alguém abrindo o seu coração para Deus, falando a Deus sobre as suas necessidades, mazelas, sobre a sua condição humana.
E o livro de Salmo carrega isso, expressões de louvor, de adoração, mas também de contrição, de confissão, expressões de desespero, confissões sobre a sua própria fé. Então, o livro de Salmos ele é interessante porque existe uma espontaneidade em que o homem fala a Deus, o homem abre o seu coração para Deus. Esse é um momento em que Davi abre o seu coração para Deus e o homem está falando aqui ao seu Senhor. Qual é o contexto histórico desse salmo? Quando é que ele foi escrito? Esse salmo foi escrito quando Davi cometeu um dos piores erros da sua vida. Esse salmo foi escrito quando Davi se tornou um adúltero e, por consequência disso, se tornou um assassino. Talvez o período mais negro da história de Davi. Talvez o momento mais depreciativo de toda a sua trajetória. A parte mais feia, a face mais feia da história de Davi é justamente quando ele escreve esse Salmo 51. O contexto histórico aqui é que os amonitas, um povo que nesse momento tinha uma relativa paz com Israel, no passado eles eram inimigos. No tempo de Saul, o rei Naás, amonita, ele tentou tomar alguns territórios de Israel. Ele foi enfrentado por Saul, foi derrotado por Saul. Mas é justamente nessa fase em que Saul derrota a Naás, é nesse período de derrota de Naás que Davi também passa a ser perseguido pelo próprio Saul. Então o que ocorre aqui é que Davi passa a conhecer o rei dos amonitas, Naás, num período em que ele também era considerado inimigo de Israel. Então o que ocorre é que parece que Davi ele forma uma espécie de política de boa vizinhança, ou uma espécie de aliança por conveniência, porque tanto o rei de Amon era inimigo de Israel, como agora Davi havia sido declarado inimigo de Israel. Você sabe que Davi conquistou o coração de Israel, conquistou também a confiança do rei Saul, quando venceu o gigante filisteu, Golias. Mas agora a inveja de Saul fez com que Davi passasse a ser perseguido. Saul encontrou motivos para incriminar Davi, e agora Davi era um perseguido. Era alguém que também era considerado inimigo de Israel. Então é nessa época que Davi conhece os amonitas. É nessa época que ele faz aliança, uma aliança de conveniência, é bem certo, mas uma aliança necessária. Davi queria sobreviver à perseguição de Saul, e os amonitas também queriam sobreviver à perseguição de Saul. E aqui Davi construiu essa espécie de política de boa vizinhança, essa espécie de aliança com Naás, rei dos amonitas. O que acontece é que Naás morre e o seu filho Hanum, ele assume o trono. Então até esse período, quando Davi sobe ao trono, ele mantém essa política de boa vizinhança com os amonitas, e Israel está em paz com os amonitas. Israel está em paz. E quando Davi fica sabendo que Naás é falecido, então ele manda mensageiros até Amon, a capital Rabá de Amon, e ele manda mensageiros até lá, e ele diz: olha, eu estou mandando as minhas condolências, seu pai era meu amigo, o seu pai tinha aliança comigo, nós vivíamos em paz. Só que os conselheiros do novo rei, Hanum, os conselheiros dizem assim: você acha que Davi mandou esses mensageiros porque ele gostava muito do seu pai? Você acha que simplesmente isso é um pedido de condolências? Então acontece aqui uma subversão dos pensamentos de Hanum. Aquela intenção de Davi de paz passa a ser vista totalmente diferente. Veja como conselhos muitas vezes distorcem a realidade. Os conselheiros de Hanum disseram para ele: olha, não é isso que Davi quer. Esses homens que vieram aqui no palácio, eles vieram para espionar. Isto é espionagem. A mesma coisa que aconteceu lá com o Roboão, filho de Salomão. Os conselheiros também levaram o Roboão a pensar em conspirações que não existiam. Aqui, a cabeça de Hanum é enchida de ideias e de pensamentos que vão contra Davi. Davi queria simplesmente manter aquela aliança, mas os conselheiros disseram: não, você acha que ele mandou esses homens aqui porque ele se preocupava com seu pai, porque ele tinha amizade com seu pai? Não se engane, esses homens vieram aqui espionar. O que acontece é que Hanum, no momento impensado,
por falta de sabedoria e por maus conselheiros. E aí a gente fica imaginando como alguém que está em posição de liderança, como alguém que está no poder, precisa de pessoas que sejam fiéis conselheiros. A Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Mas também na multidão de conselheiros, quando não são sábios, também existe o engano, também existe... O que ocorre aqui é que ele é mal aconselhado. E o que ele manda fazer com aqueles mensageiros é um ritual de humilhação. Aqueles homens têm suas vestes rasgadas, eles têm o seu corpo exposto, as suas barbas são arrancadas, são cortadas. E isso para um israelita era um sinal de profunda humilhação. Era uma terrível humilhação cortar a barba de um homem, deixar a barba de um homem pela metade, por exemplo. Rasgar suas vestes era algo terrível para aquela época. E ele faz isso com os mensageiros de Davi. E os mensageiros de Davi saem dali humilhados. A corte de Hanum se alegra e eles se regozijam com aquela brincadeira de mau gosto, com aquela grosseria. E esses homens são mandados de volta. Quando Davi fica sabendo da humilhação dos seus mensageiros, ele diz: fiquem em Jericó, não venham para Jerusalém. O que Davi queria era fazer aqueles homens, pelo menos amenizar a vergonha daqueles homens. Fiquem em Jericó até que a barba de vocês possa crescer, até que vocês tenham novas vestes e vocês possam voltar. Aqueles homens estavam profundamente humilhados. E Davi entendeu aquilo ali de uma maneira muito clara. Ele entendeu que aquilo era uma declaração de guerra a Israel. Davi ficou furioso com aquilo. Davi ficou extremamente decepcionado com aquela atitude de Hanun e de seus conselheiros. E aqui se estabelece então uma guerra entre Amon, os amonitas e Israel. Veja, existiam muitos motivos para existir uma trégua. Primeiro, os amonitas e moabitas, eles tinham parentesco. Eles tinham vínculos com os israelitas. Existiam muitos motivos para eles viverem em paz. Deus havia até proibido que os amonitas fossem atacados, porque eles tinham um parentesco. Mas aqui tudo isso é quebrado por causa de maus conselheiros. Pessoas que criam teorias da conspiração onde não existem teorias da conspiração. E o resultado é isso. Agora existe uma guerra declarada. Os próprios amonitas e o próprio rei Hanun, ele entendeu, ele pensou e refletiu melhor e disse: isso que nós fizemos, certamente, foi interpretado como Davi, como uma declaração de guerra. Talvez ele só quisesse evitar a espionagem. Mas o que ocorre aqui é que ele percebe que Davi entendeu aquilo ali como uma declaração de guerra. E o que ele faz? Ele contrata mercenários. Ele contrata entre os arameus e outros povos mais de 30 mil homens. Ele reúne mais de 30 mil homens para fortalecer Amon. Ele contrata esses mercenários para que eles se preparassem para a guerra. E assim Israel entra em guerra com os amonitas. Uma guerra que traria, como toda guerra, traria devastação, traria perdas de ambos os lados, traria prejuízos a dois povos que poderiam ser irmãos, que tinham vínculos, que tinham parentescos, que tinham descendentes em comum. E agora uma guerra é estabelecida. É justamente nesse contexto histórico dessa guerra que a história desse Salmo 51, ela acontece. É nesse momento de guerra. Porque quando a guerra começa, Davi manda seus comandantes, manda Joabe, manda Amissai, eles vão, eles traçam estratégias e eles são vitoriosos nos primeiros combates. Eles conseguem vencer os arameus, os mercenários, os moabitas ficam com medo, fogem, eles enfrentam essas adversidades e Israel consegue manter a sua hegemonia. Israel consegue manter os seus limites, os seus territórios. Israel se sai bem sucedido aí. Mas no intervalo dessa guerra, uma outra guerra, dessa vez individual, particular, acontece. É porque no período dessa guerra, Davi cai. É nesse período de guerra que Davi moralmente e espiritualmente cai. Davi estava vencendo a guerra, perceba, Davi estava vencendo a guerra contra os amonitas, mas Davi não venceu a guerra contra si mesmo. Davi estava vencendo a guerra, uma guerra, é claro, que ele não tinha, muito pelo contrário, ele não tinha procurado, mas tinha se estabelecido diante dele. É um momento de crise que Davi não esperava, mas ele consegue superar essa crise,
se sair muito bem dessa crise, mas ele cai no meio da crise. No meio dessa tormenta, Davi vence a sua guerra, perde a sua guerra interior. Vence a guerra externa, mas perde a sua guerra interior. E é nesse momento que esse salmo ele é escrito. Portanto, eu enxergo esse salmo como um salmo de restauração. É um salmo de restauração de alguém que perdeu uma batalha interior. Talvez a batalha mais importante, ou uma das batalhas mais importantes da sua vida. O que ocorre é que nesse intervalo de guerras, nesse intervalo de crise, em um dos momentos, Davi, ele está no seu palácio. Ele coloca lá os seus comandantes, Joabe e Amissai, na frente de batalha, mas ele não está lá. Davi está recluso. Davi está numa espécie de quarentena, ele está no seu palácio. E a Bíblia diz que no seu palácio, caminhando no seu terraço, ele tinha a vista de toda a cidade. E em determinado momento, Davi olha para um lugar e ele vê uma mulher. Essa mulher está se banhando. E ele consegue ver de onde ele está, aquela mulher, numa panorâmica integral. Ele vê todo o cenário onde ela está. Ela está tomando banho, ela é uma mulher muito bonita. Seu nome é Batseba. E esse nome significa a sétima filha, né? Ou a filha do juramento. Parecia que havia algo muito significativo na vida dela em relação à sua família, porque recebeu esse nome. Parecia ser uma pessoa especial para os seus pais, né? Pelo nome que foi dado a ela. Mas ela era uma mulher muito bonita, formosa, e Davi olha para aquela mulher, e aqui Davi, ele esquece, ou talvez não existisse essa regra, dessa forma como eu vou dizer, a regra do segundo olhar. Davi fere a regra do segundo olhar. O primeiro olhar talvez seja inevitável. Davi estava apenas passeando no seu terraço, talvez se refrescando com a brisa do terraço. E ele ocasionalmente olha para algum lugar aleatoriamente e ele vê aquela mulher. Esse é o primeiro olhar. O problema é que Davi não resiste ao segundo olhar. Ou seja, o que eu quero dizer é que Davi, ele não desvia o seu olhar daquela cena. Ele poderia sair daquele terraço. Davi poderia pensar, por exemplo, na arca da aliança que estava lá no campo de batalha, nas tendas. Ele poderia pensar, por exemplo, nos seus homens que estavam batalhando. E aqui é um momento muito curioso da história de Davi, porque Davi aqui não era um homem tão velho, ele não era um ancião ainda, devia ter por volta dos seus 50 anos, ou menos do que isso. E Davi era um homem que costumava ir à frente dos seus exércitos. Ele costumava estar com os seus exércitos. Davi inspirou lealdade aos seus homens e aos comandados, que ficaram conhecidos como os grandes de Davi, justamente porque ele era um líder inspirativo. Davi era alguém que enfrentava e dava o exemplo da sua coragem e do seu empenho no campo de batalha. E isso inspirava os seus homens. Os homens de Davi tinham uma lealdade total e absoluta a Davi, porque Davi era um líder inspirativo. Era um rei guerreiro. Era um rei comandante. Estranhamente, Davi está no meio de uma campanha militar, mas ele está no seu palácio. Davi está no seu palácio. Não se sabe se ele estava se recuperando por um tempo, para voltar para o meio daquela crise. A Bíblia revela que ele volta depois com seus exércitos. Ele volta a acompanhar o campo de batalha. Mas nesse momento, Davi está recolhido no meio daquela crise. Ele está numa espécie de quarentena. Ele poderia ter desviado o seu olhar, ele poderia pensar nos seus exércitos, ele poderia pensar nas demandas do reino, mas ele não resiste e ele continua olhando aquela cena. Você pode não impedir que um pensamento venha à sua mente, você pode não ter a condição de impedir de ver uma cena, de estar em meio a um flagrante, mas você pode impedir de fixar a sua mente naquela cena ou naquele pensamento. Davi não fez isso. Davi alimentou aquela cena, alimentou a sua libido, e o desejo vem do ver, da possibilidade da visão. Nós desejamos aquilo que nós vemos. E é isso que aconteceu com Davi. E ele começa a desejar aquela mulher. E ele pergunta aos seus servos, quem é aquela mulher? E eles dizem, é Batseba. Ela é filha de Eliã, um dos teus homens fortes no passado, um dos teus grandes do passado. Ela é filha de Eliã.
também conhecido como Amiel. Mas ela é esposa, aqui vem a informação que é a mais chocante de todas, mas ela é esposa de Urias, um dos teus comandados, das tuas fileiras, um dos teus capitães, Urias, o hitita. Davi recebe aquela informação, mas ele ignora aquela informação, porque Davi aqui já está consumido pelo desejo. Davi aqui já está dominado pelo desejo. Davi queria obter aquela mulher, ele queria possuir aquela mulher, de qualquer maneira. Então ele faz com que os seus servos tragam aquela mulher até o seu palácio. E aqui não cabe a nós, não temos elementos para julgar se aquela mulher ela resistiu, se ela se opôs, né? Não sabemos. Ou se ela também ficou fascinada pela possibilidade de ser uma concubina do rei. Não sabemos. Não dá para dizer pelo texto. Ele era rei, ele tinha força para obrigar aquela mulher. Podia ser isso. Ele podia ter oferecido alguma coisa àquela mulher, não sei. Ou ela poderia ter ficado fascinada, como eu falei, não sei. A verdade é que ela vai até o palácio, ela é conduzida até lá, e Davi então comete esse adultério. Ele possui aquela mulher, a mulher de Urias. Ele possui. E o texto faz questão de enfatizar que aquela mulher tinha acabado de terminar o seu ciclo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gravidez que iria aparecer depois só poderia ser atribuída a Davi e nunca a Urias. O texto ele faz questão de enfatizar isso, para que ficasse bem claro de que aquela criança que estava no ventre daquela mulher, aquele fruto não era do seu marido, mas era de Davi. E isso fez com que Davi estremecesse as bases, porque quando ela informa depois a Davi de que ela está grávida, ele começa a se abalar, porque aqui está em jogo toda a reputação de um líder, de um rei, de alguém que domina sobre toda uma nação, mas domina sobre toda uma nação, sobre a teocracia de Deus, sobre as leis dadas por Deus. Davi tinha todo o seu histórico de vitórias, mas isso não era suficiente para mantê-lo no trono. O que mantinha um rei no trono era a sua fidelidade a Deus e a lei de Deus. Quebrando essa lei, diante de todo o povo, ele perdia essa legitimidade. As pessoas já não olhariam para Davi da mesma maneira. Ele não era um rei agora legítimo como antes. Existia alguma coisa que Davi podia ser acusado. E naquela época, as leis religiosas estavam misturadas com as leis civis. O rei, ele era ao mesmo tempo um líder político e um líder religioso. Portanto, se ele perdesse as suas credenciais de um homem segundo o coração de Deus, ele não seria mais visto como um líder ungido por Deus. Davi começou a ficar abalado com isso. Ele começou a ficar desesperado com isso. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro, ao invés de Davi seguir o caminho do arrependimento, da verdade e da consequência dos próprios erros, ao invés de Davi seguir esse caminho, que é o caminho bíblico, que é o caminho dado por Deus, o caminho que pode nos parecer num primeiro momento o mais difícil, mas o único caminho que devemos seguir, a única resposta que podemos dar numa situação dessa. Davi, ele segue o seu próprio coração. Ele quer remediar a situação à sua maneira. Ele diz, mande trazer Urias, o hitita. E é interessante dizer isso, Urias o hitita, porque Urias não era um israelita. Urias não era um israelita. Os hititas foram um povo que se estabeleceu a partir da Turquia, até hoje onde é a Síria, o Líbano, um grande império. Mas nesse momento, nesse período histórico, eles não eram mais um grande império. Era um povo minoria, era um povo minoritário agora. E alguns viviam ainda em Israel porque os israelitas permitiam que eles vivessem. E muitos haviam se convertido ao Deus de Israel. Urias era um destes. O nome Urias significa o Senhor é a minha luz. Então isso é muito claro. Urias era um convertido. Ele não tinha um nome pagão. Ele não tinha um nome hitita. Ele tinha um nome hebraico. Ele era um convertido. Era alguém que seguia fielmente a Deus.
era alguém que estava comprometido com o Deus de Israel e as suas leis. Era um homem devoto a Deus e um soldado disciplinado, um soldado leal. E ele chama esse homem, ele diz, olha, manda Urias para que ele me traga notícias do campo de batalha. Urias vem, traz a notícia de como estão as coisas, como está a batalha contra os amonitas, contra os arameus, como estava acontecendo, quais foram as vitórias, quais foram as baixas. Ele traz toda essa informação para Davi, e Davi começa a pensar numa maneira de encobrir o seu pecado. Ele diz, Urias, você pode ir para a sua casa, vá descansar um pouco antes de voltar para o fronte, fique com sua mulher, ela já está tanto tempo sozinha, estou parafraseando, ela está tanto tempo sozinha, fique com sua mulher, descanse um pouco antes de você voltar. E Urias sai dali e não vai para casa, ele vai dormir lá na guarda. Ele encontra um lugar no alojamento da guarda real e diz, eu posso ficar aqui, e dorme naquele lugar. Ele não vai para casa. E depois os servos de Davi vêm dizer a Davi, olha, Urias não foi para casa como o rei disse. Urias dormiu aí, no alojamento da guarda. E quando ele volta à presença de Davi, Davi diz, por que você não foi para casa? Eu te ofereci um presente. E além desse momento, essa oportunidade de voltar para casa e ficar uns dias em casa, Davi tinha oferecido presentes, literalmente, a Bíblia diz presentes, literalmente. A consciência culpada, pesada de Davi, tentava compensar, ou ser compensada através de coisas materiais. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não existe nenhum bem material, nenhuma compensação que possa amenizar, que possa fazer com que a sua culpa ou a sua consciência deixe de pesar. Não há. As pessoas buscam compensações materiais, tentam se autocompensar ou compensar outros para que a sua culpa seja amenizada. Isso é um engano. A culpa, ela vai permanecer lá dentro da nossa mente, e ela vai voltar, e ela vai doer como uma ferida que está aberta. O que Davi faz é tentar amenizar a sua consciência. E ele tenta também fazer com que o seu pecado fosse encoberto. Porque a intenção de Davi era que Urias, ficando com sua esposa, e voltando depois ao campo de batalha, aquele filho pudesse ser atribuído a Urias. Essa era a estratégia de Davi. Era isso que ele queria fazer. Ele queria encobrir o seu pecado, amenizar a sua culpa, dando presentes a Urias, e ao mesmo tempo resolver o problema da sua imagem pessoal. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui. Enganamos-nos também quando achamos que, preservando a nossa imagem pessoal diante das pessoas, da sociedade, amenizando a nossa imagem, a nossa falha, a nossa culpa, ou tentando preservar a nossa imagem como uma imagem de alguém íntegro, nos enganamos quando achamos que, fazendo isto, também faremos com que a nossa consciência seja aplacada, que eu possa dormir em paz com a minha consciência. Nos enganamos porque nos esquecemos que existe um Deus que todas as coisas vê. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, embora eu pareça íntegro para muita gente, embora eu possa fazer 1001 coisas para preservar a minha integridade, diante das pessoas, há um Deus que me conhece, que me examina e sabe exatamente quem eu sou. Eu posso enganar todas as pessoas, eu posso ter uma aparência de piedade a todas as pessoas, mas a Deus jamais eu posso enganar. Na verdade, existem duas pessoas que eu não posso enganar. A primeira é a Deus, e a segunda é a mim mesmo. Não adianta tentar mentir para si mesmo. Não adianta tentar mentir para Deus. E o que acontece é que esse homem Davi, ele tenta fazer isso. Ele quer manter a sua posição de rei, sua posição de liderança. Ele não quer passar pela vergonha nacional. E o que ocorre é que ele tenta fazer isso, mas Urias, em contraposição àquele homem que estava agora totalmente afastado dos caminhos do Senhor, Urias permanecia fiel ao Senhor e permanecia fiel a Israel, porque ele disse: como eu poderia ir para casa, rei? Se a arca da aliança, aqui representando o pacto com Deus, a aliança com Deus, a fidelidade com Deus, se a arca da aliança está lá no campo de batalha,
E se o meu senhor Joabe, lembra que eu falei sobre a questão da lealdade e da hierarquia? A lealdade e a hierarquia. A lealdade na hierarquia, ela acontecia dessa maneira. As pessoas eram inspiradas por Davi como líder. Esses comandantes também inspiravam os seus capitães. Os seus capitães também inspiravam os seus comandados, os seus soldados. Existia um estilo de lealdade que passava por toda a hierarquia do exército de Israel. E ele diz assim: como eu não seria leal ao meu senhor? Olha a expressão que ele usa, meu senhor Joabe. Era o seu comandante que estava lá. Essa lealdade, ela ia passando por vários escalões, até chegar no soldado de Israel. Era uma lealdade inspirativa, líderes inspirando outros líderes. E o que ocorre aqui, ele diz: como é que eu poderia fazer isso se os meus companheiros estão lá? Se a arca da aliança do Senhor está lá? Se nós estamos defendendo o nosso povo, a nossa nação está sendo defendida, como eu poderia fazer isso? Aqui, as palavras de Urias devem ter sido um impacto enorme, sabe? Uma pancada enorme em Davi. Enquanto Davi estava sendo desonesto, desleal, descomprometido com o seu próprio reino, descomprometido com Deus, aqui havia um homem chamado Urias, que nem israelita era. Nem israelita era. Mas aqui assumia um papel de um verdadeiro israelita, porque isso também sempre esteve presente na Bíblia. Que todo homem de qualquer nação, de qualquer etnia, que voltou o seu coração para Deus e teve o Senhor como seu Deus, adotou o Senhor como seu Deus, se tornou um verdadeiro israelita. Temos a história de Naamã, tantos outros homens que não eram israelitas, mas se tornaram israelitas, porque Paulo diz que não é israelita aquele simplesmente da descendência, mas aquele que é do coração. E aqui há um homem verdadeiramente israelita no seu coração. Davi não consegue fazer isso, então Davi pensa: o que é que eu vou fazer agora com esse homem? Eu não vou passar essa vergonha, eu não vou cair da minha posição, eu não vou me submeter a nada, eu sou o rei, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E ele faz, ele escreve carta a Joabe, e ele manda essa carta até Joabe, e ele diz: olha, faz com que Urias, ele seja colocado na frente de batalha, se usa no militarismo, na ponta de lança. Coloca ele lá na frente de batalha. Coloca ele lá. E o exército recue para tomar a cidade de Rabá, que hoje é Amã, onde é a Jordânia, né? Onde é Amã. Faz isso, para que ele tome aquela cidade. Para que ele fique à frente daquela cidade, no propósito de tomar aquela cidade, mas na verdade vocês vão recuar. O que Davi estava fazendo? Davi estava forjando um incidente. Davi estava maquinando a morte daquele homem. Davi estava planejando uma maneira de que aquela morte fosse acidental, ou parecesse acidental, na verdade. Ele estava tramando a morte de Urias. E essa carta chega até Joabe. Joabe era um homem leal, não questionava as razões do rei. Ele deve ter pensado: algum motivo o rei tem para isso, esse homem deve ser um traidor. Algum motivo o rei tem para isso. Ele não questionava as ordens de Davi. Os homens de Davi não questionavam as ordens de Davi. Eles não faziam isso. Eles tinham que cumprir. E o que Joabe faz é: eu vou pensar numa maneira de fazer com que isso pareça um acidente. Então, o Urias, ele não vai sozinho até aquela frente, porque isso seria muito suspeito para toda a tropa. Mandar um homem sozinho seria muito suspeito. Ele manda uma guarda especial, homens que também eram da confiança de Davi, e vão com Urias. O resultado é que esses homens, junto com Urias, perecem. Pessoas inocentes perecem por causa da atitude de Davi. Veja, quanto mais alto eu fui colocado numa liderança, ou em que lugar Deus tenha me colocado, que possa ter uma influência maior sobre as pessoas, isso me dá também uma grande responsabilidade. Uma grande responsabilidade é estabelecida aqui. E por causa de Davi, pessoas, homens fiéis, soldados fiéis, são mortos de forma vergonhosa, de forma terrível, terrível, dentro de uma armadilha e dentro de um processo que não foi natural, que não foi um acidente, que não foi resultado da guerra, não foi isso. E Joabe, ele
é a maneira como ele encontra de executar a ordem de Davi. Ele quer informar Davi que Urias está morto, mas ele precisa dizer como é que ele fez isso. Ele diz, olha, vai lá. Ele manda um mensageiro, volta lá. Diz a Davi que os servos dele morreram nesse embate contra a cidade, nessa investida contra a cidade. E se o rei ficar enfurecido, você diz, também o teu, essa era a senha, também o teu servo Urias morreu. Ou seja, o que Joabe estava fazendo eu tive que executar a ordem. Eu tive que matar inocentes para que Urias também morresse. E se Davi vai se enfurecer, se o rei vai se enfurecer, ele certamente vai entender que foi para cumprir a ordem dele, o propósito dele. E o mensageiro vai e diz isso, e Davi entende a senha perfeitamente. E ele diz, diga a Joabe que não se preocupe, eu não estou furioso com ele. Morreram os meus homens, morreu Urias, e aí ele diz, não se sabe quando a espada da guerra, onde ela vai parar e quem ela vai devorar. É assim a guerra. Davi estava dizendo, guerra é guerra, na guerra as pessoas morrem. Todo mundo que vai para a guerra sabe o risco que está correndo, é isso que Davi estava dizendo. Na verdade, Davi aqui estava numa atitude dissimulada. Davi sabia exatamente que aquilo era uma senha, que aquilo não correspondia à realidade. O que ocorre é que depois de tudo isso, e depois que essa notícia chega da morte de Urias, a mulher de Urias chora pelo seu esposo. Eu não sei se ela sabia daquela trama, talvez não, provavelmente não. Não sabia daquela trama, mas ela chora pela morte do seu esposo, e significa que aquela mulher tinha sim uma afeição por aquele homem, que eles tinham sim um relacionamento estável. Ela chora a perda daquele homem. E depois que ela passa o seu período de luto natural, normal, Davi então toma aquela mulher como esposa, como mais uma de suas esposas, segundo o costume poligâmico da época, do passado. Coisa não aplicável hoje, aplicável na cultura da época, mas não aplicável na cultura de hoje. Mas ele toma como sua esposa. O que acontece aqui é que Davi está achando que está tudo bem, está tudo resolvido. A minha imagem de rei está preservada, a minha autoridade está preservada. Ele morreu na guerra, as pessoas morrem mesmo na guerra, fazer o quê? Poderia ter sido Joabe, poderia ter sido qualquer um. Davi constrói uma narrativa para se autoconvencer. E isso funciona. Davi começa a conviver muito bem com isso. Até que o Senhor, que conhece os corações e sabe de todas as coisas, entra na história. Não adianta. Aquele que serve ao Senhor, aquele que busca ao Senhor, aquele que vive nos seus caminhos, entenda, você tem um Pai, você tem um Deus. Você tem um Deus que intervém na sua vida. Uma vez que você entregou a sua vida ao Senhor, você é dele, você não pertence a você mesmo. Não vai achando que você vai fazendo as coisas e Deus não vai intervir, não. Não vai achando que Deus vai deixar você no erro. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ama. Deus amava Davi. Deus corrige e disciplina aquele a quem ele ama. E é isso que acontece aqui. E Davi manda aliás, o Senhor manda o profeta Natã até Davi. Natã, um homem respeitado por Davi, porque por muitas vezes, de formas anteriores, ele foi a boca de Deus, ele foi o guia, a orientação de Deus para Israel, por muitas vitórias, durante muitas vitórias. Ele foi o guia. Ele foi alguém que Deus usou para aconselhar Davi. Bons conselhos, conselhos do Senhor. E aqui Natã está voltando a esse ofício. Já mais idoso, está voltando até a presença de Davi. E aí, ele chega na presença de Davi, e Davi faz aquela reverência, né? Davi dá a máxima atenção àquele homem tão respeitado em Israel, e tão considerado também por Davi. Davi sempre foi alguém próximo dos profetas, porque Davi amava o Senhor e ouvia os profetas do Senhor. Foi assim em toda a história de Samuel. Aqui Natã estava sendo esse substituto. E ele ouve com atenção, e Natã ele conta uma parábola, ele conta uma história. Interessante é que do próprio povo de Urias, o povo hitita, existiria esse costume de contar parábolas para ensinar coisas. Existe uma parábola chamada o servo e a montanha. Essa parábola ela é hitita, ela é do povo hitita. Parece que Natã usa exatamente a mesma estratégia daquele povo
a quem pertencia Urias. Usa a mesma forma de ensinar daquele povo e traz uma parábola, traz uma história para ensinar, para corrigir, para intervir aqui nessa situação. E ele conta uma história, ele diz: olha, rei, um certo homem pobre tinha uma ovelhinha, tinha uma cordeirinha, ele criava esse animal como se fosse um dos seus filhos. Esse animal comia da sua comida, ele ficava perto do seu leito, ele criava como se fosse algo da família dele. Aquele homem pobre, era tudo que ele tinha, aquela cordeirinha. E ela cresce, e ao mesmo tempo há um homem rico que mora naquelas cercanias. Um viajante chega à casa do homem rico para se hospedar lá, e o homem rico, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, de todo o seu rebanho que ele tinha, ele vai e manda com seus servos peguem à força aquela cordeirinha daquele homem pobre. Pega aquela cordeirinha, mata, faz uma refeição e oferece ao seu hóspede. Quando ele conta essa historinha, Davi, ele fica indignado. E Davi era como rei, era acostumado a escutar demandas, casos que ele tinha que julgar. Ele imaginou que talvez aquilo fosse um caso, mais um caso. É como se ele dissesse assim: isso aconteceu aqui em Israel? Isso aconteceu aqui? Ele não tinha ainda entendido que aquilo era uma parábola, era uma história que Natã estava utilizando como um meio de chegar à consciência de Davi. Mas Davi estava tão, com o seu coração, a sua mente tão petrificada, tão calcificada pelo pecado, tão conformada com o pecado, que ele não consegue entender que o profeta estava falando dele. O grande perigo de não atentarmos para o que diz a nossa consciência, o grande perigo de encontrarmos subterfúgios, o grande perigo de vestirmos máscaras diante da sociedade, é que no final das contas, você mesmo acaba acreditando na história, na mentira que você inventou. Davi estava acreditando na sua própria mentira. Davi estava agora com a sua consciência cauterizada, ele está cego, totalmente cego em relação ao seu pecado. Ele está tão cego que ele não consegue ver que aquele homem ímpio, aquele rico ímpio, é ele. É ele. Foi preciso que Natã dissesse assim: sim, meu rei, isso aconteceu aqui. Foi? Esse homem precisa ser julgado. Esse homem é digno de morte. Olha, se ele não restituir 4 vezes mais aí, se ele não restituir o que ele tirou daquele pobre, ele vai morrer. Traga esse homem aqui que eu vou mandar juízo sobre esse homem, eu vou fazer juízo sobre esse homem. Ele diz: pois muito bem, é você. Quando Natã diz: tu és esse homem, Natã estava exercendo a maior atividade, a maior responsabilidade, o maior encargo de um profeta, de um verdadeiro profeta. Porque o verdadeiro profeta não é aquele que come na mesa do rei, simplesmente. O verdadeiro profeta não é aquele que faz acordos com o rei. Não é aquele que está comprometido com o poder político. O verdadeiro profeta é aquele que se levanta e fala no nome do Senhor aquilo que o Senhor quer. É isso que nós estamos precisando nos nossos dias. Homens e mulheres de Deus que se levantem e falem aquilo que o Senhor quer que seja falado. Se posicione como homens e mulheres de Deus, diante de uma nação, de uma geração corrompida, comprometida com a corrupção. Aqui Natã exerce totalmente o seu encargo de profeta. Alguém poderia dizer: mas o que Davi poderia fazer com Natã? Ele respeitava Natã, muita coisa. Não se esqueça que reis ímpios mataram profetas do Senhor no passado. Não se esqueça que homens com o coração obscurecido pelo pecado, cauterizado pelo pecado, mataram sacerdotes do Senhor, como Saul mandou matar um monte de sacerdotes do Senhor. Não se esqueça que Acabe mandou matar um monte de profetas em Israel. Um monte de profetas foram mortos em Israel. Não se esqueça que um homem com o poder nas mãos pode fazer muita coisa, inclusive silenciar o profeta do Senhor. Aqui Natã tem a coragem suficiente de se posicionar como homem profeta de Deus, como boca de Deus, como repreensão. Você é esse homem. Você acha que o Senhor não viu tudo isso que você fez? Você acha que todo esse plano que você aparentemente pensa que deu certo, funcionou lá no céu?
Funcionou na terra, mas no céu não. Porque no céu a lógica é diferente. Porque no céu as coisas funcionam diferente. E a vontade do Senhor, ela é feita no céu, mas ela é também estabelecida na terra, porque o Senhor tem poder para estabelecer sua vontade. Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita nos céus. E como é feita a vontade de Deus nos céus? A vontade do Senhor nos céus é completa, ela é totalmente obedecida, ela é totalmente executada. E não se engane o homem, quando Deus quer executar a sua vontade na terra, Ele executa a sua vontade. Ele faz, porque Ele é Deus, Ele conhece os corações. E o profeta Natan, ele vai como uma flecha. E quando atinge o coração de Davi, que ele diz: eu sei que sou esse homem, os olhos de Davi se abrem, a sua mente, ela deixa de ser obscurecida pela cauterização do pecado, pela a mentira que ele inventou, pelo personagem que ele estava exercendo, e agora ele olha para dentro de si mesmo, e ele diz: eu pequei contra o Senhor. Interessante é que durante todo esse período, Davi não tinha dito nada disso, pequei contra o Senhor, não. Ele diz no momento em que ele é confrontado. Muitas vezes é necessário que sejamos confrontados. Muitas vezes é necessário que o Senhor nos confronte, porque a nossa autocrítica já se perdeu. Nós já estamos conformados com esse errinho aqui, com esse aqui e ali, e começamos a justificar os nossos erros. E nós somos muito bons nisso. Nós somos muito bons em justificar os nossos erros. Nós somos excelentes em criticar os outros, em apontar os erros dos outros. Mas quando a coisa é com a gente, sempre tem uma justificativa. Não, mas Deus vai entender. Deus vai entender. O homem estava lá na guerra, ia morrer mesmo, né? Eu sou o rei, precisava de mais uma esposa. Naquela época, ter muitas esposas e belas esposas, isso fazia parte da imagem real, isso fazia parte do poder real, de demonstrar poder. Ele tenta se justificar. Nós somos bons nisso, tentar nos justificarmos diante de Deus. Quando é com o outro, é pecado, é porque ele é ruim mesmo, não presta. Mas quando é comigo, não, o Senhor vai entender. A gente sempre dá um jeito de dar uma explicadinha para o Senhor. E para nós mesmos. A gente é muito bom nisso. Mas aqui a flecha chamada Natan, que vai direcionada ao coração de Davi, ela quebra todas as explicações de Davi, toda a narrativa construída por Davi, cai por terra, porque aqui os olhos de Davi se abrem e dizem: eu pequei foi contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Mas o grande fato é que quando Davi escreve esse salmo, ele começa a clamar ao Senhor. Ele começa a pedir a misericórdia de Deus sobre ele. Ele reconhece as suas transgressões. Agora ele diz nesse salmo, agora a sua consciência volta e a sua autocrítica volta. E ele diz nesse salmo: eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Davi procurou esquecer o seu pecado lá no fundo da sua consciência, mas agora ele volta plenamente. A consciência do pecado volta. E Davi aqui passa a sofrer. Ele passa a sofrer. Ele passa a colocar diante de Deus toda a sua inquietação. Em alguns outros salmos que ele escreveu, como no Salmo 38, verso 3, ele diz: não há coisa sã na minha carne por causa da tua ira, nem saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. No Salmo 38, verso 18, confesso o meu pecado, entristeço-me por causa da minha iniquidade. No Salmo 32, verso 3, enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos, pelo bramido da minha alma durante o dia todo. Ele começa a tomar consciência do seu pecado e da sua condição. Ele começa a entender que ele foi formado em iniquidade, e ele começa a entender a sua natureza humana. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É essa consciência de que eu sou falho, é essa consciência de que eu sou suscetível a erros, que me mantém alerta, que me dá autocrítica, que me mantém policiando as minhas atitudes e a minha consciência. Davi tinha perdido esse estado de vigilância, mas agora com esse conflito, com essa contraposição, com essa investida do Senhor, ele consegue recuperar sua autocrítica. E ele diz no verso 6 do salmo que nós lemos: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. O que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que Deus ama a verdade no íntimo. O que Davi está dizendo é que Deus ama quando nós reconhecemos
o nosso pecado, o nosso erro, e não maquiamos ou tentamos, porque isso é impossível de fazer, tentamos maquiar o nosso erro diante de Deus. E Davi faz a oração pedindo a purificação dos seus pecados. E o mais interessante é que, e eu queria terminar com isso, é que o próprio mensageiro de Deus, o próprio profeta Natã, ele diz, também o Senhor perdoou a tua iniquidade. Antes mesmo que Davi pudesse escrever esse salmo, o profeta já estava dizendo, também o Senhor perdoou a tua iniquidade. Isso é graça, irmãos. A graça é o perdão de Deus oferecido previamente a nós. Oferecido. Mas é preciso entender que consequências dos nossos atos vêm. As consequências virão. As consequências ocorrem. Davi agora estava pronto, não só para receber o perdão de Deus, mas também para receber as consequências das suas atitudes. E são as consequências dos nossos erros que nos ensinam. O perdão de Deus, ele é fundamental, mas é fundamental também a consciência das consequências. Tem gente que quer receber o perdão de Deus, mas não quer as consequências. Entenda, o perdão de Deus vem acompanhado das consequências do nosso ato. Porque o perdão de Deus nos purifica, o perdão de Deus nos reaproxima dele, nos dá de volta a alegria da salvação, mas a consequência dos nossos erros nos desenvolve autocrítica, nos mantém vigilantes, previne que voltemos aos nossos erros. Receba o perdão de Deus hoje. Deus tem perdão para você, mas também entenda que você precisa compreender a extensão dos seus atos e por que você sofre. Sabe por que você está sofrendo? Porque os nossos atos têm consequência. Mas eu queria convidar você nesse momento de crise a refletir comigo e a orar comigo e se apresentar ao Senhor de cara limpa, sem maquiagem, a rasgar suas vestes. Qualquer narrativa que você construiu para se justificar, qualquer história que você inventou, qualquer personagem que você criou, eu quero que você coloque tudo isso agora de lado, deixe tudo isso de lado e diga, Senhor, eu quero que o Senhor me purifique, eu quero que o Senhor limpe todas as minhas iniquidades, que o Senhor me dê um espírito novo, um coração novo. Hoje é dia de você fazer essa decisão diante do Senhor Jesus, ou se reconciliar, ou você que já segue a Jesus, fazer como Davi, aceitar a confrontação de Deus. Deus nos está confrontando hoje, para que a nossa autocrítica seja recuperada, seja qualquer uma dessas situações que eu falei. Eu convido você a orar comigo nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos confronta, Senhor. A Tua palavra é verdadeira, rica, real. Eu peço que cada pessoa que está nessa oração, nesse momento agora, possa ser tocada pelo Teu Espírito, Senhor. Ela possa entender que há perdão de Deus. Nós precisamos entender as consequências dos nossos atos. Precisamos reconstruir a nossa autocrítica e precisamos nos voltar para o Senhor. Queremos receber o Teu perdão, Senhor, mas também queremos receber a Tua correção. Também queremos receber os Teus ensinamentos, Senhor. Que nesse momento, em nome de Jesus, pessoas sejam tocadas em arrependimento pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus.